Boa tarde, pessoal. Quase boa noite. Meu nome é Felipe Aragão, sou monitor de vocês de Anatomia 2, um deles. E eu vou fazer uma aula para a gente revisar a aorta abdominal, certo? Bom, a aorta abdominal é a porção da aorta que está dentro da cavidade abdominal. Vai se iniciar no hiato aórtico, no momento em que ela atravessa o diafragma, então ela passa automaticamente a ser a aorta abdominal, e vai terminar a nível da vértebra L4, onde ela se bifurca em suas duas ramas terminais, que são as artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, certo? Geralmente o que a professora cobra muito sobre a aorta são as suas ramificações, as suas ramas, né? E o que elas vascularizam, né? Então vamos focar um pouquinho em cada uma dessas ramas e o que cada uma delas vai vascularizar. Lembrando que quando se fala de ramas da aorta, nós temos dois grupos de ramas. As ramas colaterais, que são literalmente colaterais no corpo dessa aorta, e as ramas terminais, que são as ilíacas comuns, são as que vão dar fim à aorta. Quando ela termina, ela origina essas duas ramas, certo? Então, as ramas colaterais, elas vão se dividir em dois grupos também. As parietais, que vão vascularizar, basicamente, a parede da cavidade abdominal, e as ramas viscerais, que vão vascularizar as vísceras do abdômen. Vamos começar falando primeiro das parietais, porque são menores. São um menor número, por assim dizer. A primeira delas, que nós temos logo de cara, assim que a aorta entra na cavidade abdominal, são as artérias frênicas inferiores, que elas vão vascularizar a porção inferior do abdômen, ou do diafragma, perdão. Depois delas, como rama parietal, essas aqui são viscerais, nós temos as artérias lombares, que elas vão vascularizar basicamente as vértebras lombares e a parte posterior da cavidade abdominal, da parede da cavidade abdominal. Como nós temos 5 vértebras lombares, nós vamos ter 5 artérias lombares. Elas são números de 5. Porém, existem casos em que uma artéria que é inconstante pode estar presente, a artéria sacra média. Quando essa artéria está presente, aqui vão conter apenas 4 artérias lombares e a quinta lombar vai estar presente na artéria sacra média com ramificação dela, né? Então, aqui elas vão estar em número de 4 ou 5. E por fim, a artéria sacra média vai ser uma rama posterior, geralmente como vocês estão vendo, as ramas são laterais ou anteriores, certo? A sacra média vai ser uma rama posterior, ela vai se originar mais ou menos aqui em nível de 4 mesmo, no momento em que ela vai bifurcar nas ramas terminais, e aí ela passa pela vértebra L5, libera as duas vértebras, as duas artérias lombares, né? Do quinto par de artérias lombares, e aí vai percorrer todo o sacro e terminar em um corpúsculo, chamado de corpúsculo coccígeo de Lusca, ou gônus coccígeo, certo? É aqui que essa artéria vai terminar. Bom, essas são as ramas parietais, né, da aorta abdominal. Fora elas, nós temos as ramas viscerais, que vão vascularizar as vísceras. Como primeira delas, logo depois das frênicas inferiores, está o tronco celíaco, certo? O tronco celíaco, eu vou falar dele separadamente depois, porque ele é muito importante. A professora fala isso nas aulas, ele realmente cai em todas as provas, então estudem bastante ele. Ele vai vascularizar basicamente tudo que está acima, não 100%, mas praticamente tudo que está acima da porção supramesocólica do abdômen, certo? Mas vamos falar dele depois. Aqui nós temos as artérias suprarrenais médias. Médias, não esqueçam do médio, porque existem as artérias suprarrenais superiores, são ramas das próprias frênicas inferiores, certo? Aqui o desenho está desproporcional, mas o rim está mais próximo dessas artérias, e elas emitem ramas para a glândula suprarrenal, são as artérias suprarrenais superiores. E as inferiores são ramas da própria artéria renal. Então essas são as artérias suprarrenais médias. Aqui, depois, nós temos as artérias renais, vão vascularizar os rins, obviamente, vascularização nutrícia e funcional, certo? Lembrando que essa artéria renal aqui, que é a artéria renal direita, ela é maior do que a esquerda. Por quê? Porque a aorta está mais deslocada à esquerda. Então, obviamente, a esquerda. Então, obviamente, a artéria renal esquerda vai ser menor, porque a aorta vai estar mais próxima do rim esquerdo, certo? E a veia cava é o contrário, a veia cava inferior está mais à direita, então a veia renal direita vai ser mais curta.
Depois nós temos a famosa artéria mesentérica superior. Essa artéria vai promover vascularização para todo o intestino delgado e a metade direita do intestino grosso, certo? Então, depois dela nós temos as artérias gonádicas, que vão vascularizar as gônadas. A artéria gonádica é um nome genérico. No homem, as gônadas do homem são os testículos e a gônada da mulher, ovário. Então, nos homens, essa artéria vai se chamar artéria testicular, artérias testiculares, porque são duas, e nas mulheres, artérias ováricas, certo? Mas o nome genérico delas é artérias gonádicas, certo? E aqui nós temos lombares que são parietais, não entra, e por fim, a artéria mesentérica inferior, que vai vascularizar lá o que resta do intestino, por assim dizer, né? A metade esquerda do intestino grosso e a porção superior do reto, certo? Essas são as ramas viscerais, que, juntamente com as parietais, constituem as ramas colaterais dessa aorta, ou seja, ramas que saem literalmente de seu corpo, né? Para as proximidades. Depois, a aorta vai chegar a nível de L4, da vértebra L4, ela vai sofrer uma bifurcação, liberando as suas duas ramas terminais, que são as artérias ilíacas comuns, certo? Então, basicamente, essas são as ramas da aorta. As ilíacas comuns são as terminais, as demais são colaterais. Dentre as colaterais, nós temos parietais, que são frênica inferior, e artérias lombares, e quando está presente, a artéria sacra média, e as viscerais, todas essas que a gente falou. Tronco celíaco, suprarrenal média, artérias renais, artéria mesentérica superior, artérias gonádicas e artéria mesentérica inferior. Agora, nós vamos falar do tronco celíaco isoladamente. Bom, gente, aqui eu fiz um desenho ampliado, por assim dizer, do tronco celíaco, né, como se eu cortasse a porção da aorta onde ele está localizado, para a gente vê-lo mais de perto. Bom, tronco celíaco, o nome tronco ele significa que ele é um tronco arterioso, ou seja, ele é uma artéria que vai se dividir em outras artérias, né? Ela vai dar origem a outras artérias. Ele nasce diretamente da aorta, mas ele já se divide em suas três ramas. Ele, geralmente, na maioria dos casos, existem variações, ele tem 3 ramas, não é? Vamos então falar de cada uma delas e o que elas vascularizam. Do lado direito, nós vamos ter a artéria hepática comum Artéria hepática comum, por quê? Porque ela é comum entre duas artérias que vão se dividir depois, vão surgir depois a partir dela. Então, comum. Muita gente confunde a artéria hepática comum com própria, troca na hora. É a comum primeiro, depois a comum que se divide, certo? Depois, neste sentido, nós vamos ter a gástrica esquerda ou coronária estomáquica. E, por fim, a artéria esplênica ou lineal. Lineal é uma nomenclatura mais antiga, mas ainda é usada, pelo menos, pela PRO, né? E pelo livro. Bom, a artéria hepática comum, ela vai rapidamente se bifurcar em outras duas artérias. A artéria hepática própria e a artéria gastroduodenal. Essas sim vão seguir para os seus destinos de vascularização. A hepática própria, o próprio nome já diz, ela é própria do fígado. Então ela vai vascularizar o fígado e as vias biliares também, claro. A gastroduodenal, ela vai descer rumo ao duodeno e lá ela vai originar o que nós chamamos de arcos pancreato-duodenais para vascularizar o duodeno e o pâncreas, ou a cabeça do pâncreas pelo menos, certo? Então aqui basicamente duodeno e pâncreas. Logo, a artéria hepática comum, através da própria, ela vasculariza fígado, vias biliares e através da gastroduodenal ela vasculariza o duodeno e o pâncreas, certo? A gástrica esquerda, como o próprio nome já diz, gástrica, estômago. Então, ela vai vascularizar o estômago. Logo aqui, ela vai fazer um arco e vai acompanhar a curvatura menor do estômago, que vai estar logo aqui, certo? E vai emitir várias raminhas para vascularizar o estômago, ou seja, vasculariza o estômago. E a esplênica, ou lineal, vai vascularizar, como o próprio nome já diz, o baço, certo? Lembrem-se sempre de se atentar a esses nomes especiais. Espleno tem a ver com baço, então a artéria esplênica só pode vascularizar baço. Hepato tem a ver com fígado, então a artéria hepática só pode vascularizar o fígado, né? Gastro tem a ver com estômago, certo? Esses nomes são muito importantes porque às vezes a gente já bate o olho e se a gente já conhece, a gente já sabe o que é que vasculariza, certo? Então, repasso agora. Tronco celíaco vai originar 3 ramas. Uma chama-se artéria hepática comum,
que se divide na hepática própria, que vai diretamente para o fígado e vasculariza fígado e vias biliares, e a artéria gastroduodenal, que vai vascularizar o duodeno e o pâncreas, certo? A artéria gástrica esquerda, que vai vascularizar estômago, ou coronária estomáquica, outro nome, e a artéria esplênica ou lineal, que vai vascularizar o baço. Logo, o que é que o tronco celíaco vai vascularizar? Fígado e vias biliares, duodeno, pâncreas, estômago e baço, certo? Ou seja, ele vai vascularizar, como eu falei, a grande maioria dos órgãos, se não tudo que tiver na porção supramesocólica. Acredito que é a grande maioria, não é? Ou seja, isso aí a gente já vê a importância dele, né? Por isso que ele cai tanto em prova, certo? Então lembrem-se sempre dele, não confundam os nomes, certo? Hepática comum vem primeiro da própria, certo? E o que cada uma vasculariza, né? Ou seja, quase tudo, resumidamente, dá o que está acima do mesocólon transverso, ou seja, a porção supramesocólica. Então é isso, tronco celíaco e a aorta abdominal como um todo. Espero que eu possa ter ajudado vocês a dar uma relembrada nesse conteúdo e qualquer coisa é só chamar.